Bom, meus irmãos, graça e paz novamente. Estamos aqui de volta para tentarmos agora continuar o nosso estudo. No primeiro estudo, eu falo a respeito da primeira tentação de Jesus, que de fato foi uma tentação que o diabo queria levar Jesus a não depender do Pai. E Jesus responde ao diabo usando exatamente a palavra de Deus. Ele afirma lá, o texto que Jesus vai usar, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, literalmente, esse texto quando ele diz: não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus está falando aqui de uma vida, e isso eu levei muito tempo para descobrir, não é? Às vezes a gente pensa, será que Jesus está falando que o homem não precisa de pão para viver? Não é isso. O que a gente precisa compreender é que Jesus está falando de uma vida que vai além desta nossa vida passageira. Obviamente, essa nossa vida passageira, a vida que a vivemos na carne, nós precisamos de pão. Ninguém consegue sobreviver sem pão. Mas Jesus falou algo muito mais importante. O que ele quis mostrar para o diabo, o que nós precisamos aprender, é que nós não devemos fugir de Deus, querer ser independentes. Nós dependemos 100%, não é 99, nem 99,99, é 100% de Deus. E o próprio Filho de Deus, o Deus Filho, sendo homem, ele dependia 100% do Pai. Ele não precisava de pão, ele dependia de Deus e ele ia viver a vida que Deus tinha para ele. Se fosse o momento dele morrer de fome ali, em outras palavras, ele estava disposto a morrer. Se era esse o próximo, ou seja, o projeto de Deus, se era esse o plano de Deus para ele. Obviamente ele sabia que não era. Nós vamos ver mais adiante que ele sabia que deveria ir para a cruz. Mas ele estava disposto a fazer aquilo que Deus queria e ser 100% dependente de Deus. E essa primeira tentação, Jesus vai nos ensinar isso, que nós somos 100% dependentes de Deus. O diabo queria que ele usasse os milagres, que ele pudesse usar o poder que Deus havia dado a ele, já que ele era de fato filho de Deus, poder que ele tinha por ser filho de Deus. Mas ele, como homem, ele disse: não só de pão o homem viverá, eu como homem vou depender 100% do meu Pai. E é isso que Jesus tem a nos ensinar. Em segundo lugar, meus irmãos, eu gostaria de chamar a atenção para a segunda tentação, quando diz assim, versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus. Novamente ele está afirmando, né? Sendo tu filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Que tentação é essa? Jesus foi tentado a ser arrogante e tentar a Deus. E é tão interessante, porque como foi que Jesus derrotou o diabo na primeira tentação? Jesus usou as Escrituras. Ele disse: está escrito. O diabo é tão sagaz, ele é tão esperto, que ele usou a própria Escritura para querer tentar Jesus na segunda tentação. Só que ele distorceu. Esse aqui é interessante. O texto que ele vai usar é o Salmo 91. E o Salmo 91, versículos 11 e 12, diz exatamente assim. Porque, aliás, não é o versículo 11 e 12, não. Não, é isso mesmo. Porque aos seus anjos dará teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Só que o diabo ocultou de propósito esta frase no final do versículo 11. Para que te guarde em todos os teus caminhos. Ou seja, ele estava tentando Jesus, mas ele distorceu a palavra para dizer assim: Deus vai te livrar sempre, sempre. Joga-te daqui de cima que Deus vai te livrar. E infelizmente, às vezes, a gente tem esse pensamento: não, Deus vai sempre me livrar, eu tenho que estar tranquilo, porque toda e qualquer dificuldade Deus vai me livrar. E era exatamente essa mensagem que o diabo queria passar, queria, na verdade, que Jesus fizesse. Ele queria que Jesus tentasse o seu próprio Pai. E ele então vai dizer o seguinte:
ele vai te guardar. Só que lá o Salmo diz em todos os teus caminhos. Não é em qualquer momento, não é em qualquer ocasião. O texto diz claramente em todos os teus caminhos, ou seja, nos caminhos que ele andar. E esses caminhos são traçados pelo próprio Deus. Então você não pode simplesmente dizer assim, Deus vai me livrar de todas as doenças, Deus vai me livrar de todos os problemas, Deus vai me livrar de tudo. Onde está escrito isso na Bíblia? Que ele vai nos livrar de todas as doenças, de todas as enfermidades, de todos os perigos. Muitas vezes nós pegamos o Salmo 91, principalmente o Salmo 91, para dizer assim que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e vamos pegar todos esses salmos e dizer, não, Deus vai me livrar de todas as enfermidades, todo o sofrimento. Mas Jesus sabia que não era isso. Jesus ele estava sabendo que o diabo estava distorcendo. O que o diabo na verdade queria era que Jesus tentasse ao próprio Pai. Infelizmente a gente tem visto isso nos dias atuais, não é? Tem pessoas que estão aí, né? Muitos pastores como eu e muitos outros estamos preocupados e estamos exatamente fazendo essa transmissão, essa pregação online, disponibilizando nos meios das redes sociais, no YouTube ou em outra rede, para que os irmãos não necessariamente tenham que sair de casa e venham se juntar nos prédios das igrejas, nos templos, para que não se contaminem com este vírus, o Covid-19. Portanto, essa é uma preocupação muito séria, mas infelizmente há alguns que não estão seguindo essa orientação. Na verdade, estão fazendo que estão na verdade orientando, dizendo às pessoas, não, venha lá, a igreja vai ficar aberta, porque não vai, praga alguma vai alcançar, não haverá nenhuma doença. Isso é um absurdo, isso é a mesma coisa que o diabo estava fazendo aqui para Jesus. Lança-te daí de cima e aí você vai ser protegido. Mas Jesus sabiamente, usando também as escrituras, usando o Deuteronômio, capítulo 8, aliás agora é no capítulo 6, ele vai dizer, não tentarás ao Senhor teu Deus. É capítulo 6 de Deuteronômio, o versículo 8, que ele diz. Aliás, não é o versículo 8 não, tá mesmo? É o capítulo 8 mesmo, no versículo, deixa eu ver, não, é o 6 mesmo, versículo 16, perdão. Tá aqui, ó. Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em maçã. Ou seja, Jesus ele vai usar as escrituras para derrotar o diabo que estava distorcendo as escrituras. E é exatamente isso que nós temos que fazer neste momento. As pessoas estão distorcendo as escrituras, estão ensinando coisas erradas, equivocadas, estão dizendo que não há perigo, que não há problema e que nós podemos realmente nos lançar, né, de peito aberto no meio dessa tribulação toda, no meio dessa doença toda, sem nos preocupar com o vírus, porque o vírus não nos atingirá. Não tentará o Senhor teu Deus. Jesus sabia que estava escrito a respeito dele que ele seria protegido, mas ele não ia simplesmente fazer um show. Alguns entendem, inclusive, que quando o diabo levou lá para o pináculo do templo, ele esperava que Jesus se lançasse lá de cima, porque lá embaixo havia uma multidão de pessoas e as pessoas iam ver Jesus caindo lá de cima e os anjos vindo e aparando ele, e aí era uma forma de Jesus, vamos dizer assim, ganhar popularidade. Ou seja, o diabo estava tentando também Jesus para que ele pudesse buscar popularidade, buscar prestígio. Isso é uma interpretação que alguns dizem, alguns afirmam, não necessariamente ela está correta, dizer que havia muitas pessoas lá no templo e que esse era o objetivo do diabo. O que é mais importante aqui é que o diabo, na verdade, queria levar Jesus a tentar a Deus, a desobedecer exatamente a palavra de Deus. É isso que o diabo faz, ele sempre está querendo nos fazer descumprir aquilo que Deus quer, é desobedecer a Deus. Não foi isso que o diabo fez com Adão e Eva? Deus havia dado uma ordem para os primeiros pais e ele diz, não vai ser assim. E aí mexeu com o ego e com o orgulho de Adão e Eva. Disse, não, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí eles caíram na tentação. Ou seja, vocês serão até como Deus. Terão todo o conhecimento. Eles se sentiram tentados e o orgulho os levou a pecar porque eles queriam ser como Deus. Jesus, mesmo sendo Deus, o apóstolo Paulo diz isso lá em Filipenses, mesmo sendo Deus, não
teve como usurpação ser igual a Deus. Ele não se agarrou a esse fato. Ele se fez como um de nós. Ele foi humilde e ele então não dependeu do pão, não quis transformar pedras em pães para não depender realmente do pão, mas depender totalmente de Deus, das palavras de Deus. E agora ele também não quis tentar a Deus. E nós precisamos aprender isso. Nós não devemos tentar a Deus. Daqui a pouco a terceira parte.